aqui entra um ponto que é junto, ao meu ver, que é justamente a questão da inteligência emocional. Porque se eu não estou ali bem emocionalmente, se eu já chego para conversar irritada, nervosa, já não vai fluir da melhor forma. Então, saber fazer a pausa, saber resgatar isso antes de dar início nessa conversa também é fundamental, né, Marcelo? Porque se eu tenho a técnica, mas não tenho ali o domínio das minhas emoções, vai embananar ali. E é interessante, né? Eu falo muito isso, eu trabalho isso muito nos cursos e também no trabalho com executivos, depois também gerentes e pessoas, por exemplo. Estou atendendo agora uma adolescente que precisa reorganizar sua conversa para resolver um problema. Então, em todos os níveis, né? Você reorganizar esse aspecto. Aonde que pega a emoção, na minha forma de ver, né? Que a gente pode reorganizar o trabalho? É na percepção. O processo perceptivo é o primeiro canal de assimilação e processamento de informações, tá vendo? O processo perceptivo condiciona a minha emoção, condiciona o meu sentimento, que condiciona o meu comportamento. Então, se eu... claro que depois o comportamento condiciona o sentimento, que condiciona a percepção, e eles vão trabalhando, mas o primeiro grau é um ciclo, mas o primeiro grau de entrada é a percepção. Então, naquela lente que eu falei, né, que a gente tem aquela lente montada, que é a capacidade que eu tenho de captar aquela parte da realidade, se eu entendo aquela conversa como uma ameaça, a minha emoção, tá vendo? Se eu percebo como uma ameaça, a minha resposta emotiva é medo, eu tento rechaçar aquilo, fugindo, ou eu tento atacar para eliminar aquela ameaça, ou fico paralisado. São as três respostas instintivas, né, vamos dizer assim. Se eu entendo como uma oportunidade, a minha emoção muda também. E daí pode mudar o meu comportamento, né? Se eu vejo que é uma oportunidade, eu me reorganizo para me sentir mais seguro, mais confiante e usar as ferramentas. E aí, na medida que eu vou tendo resultados, eu vou percebendo, funciona. Posso fazer nas outras situações. E eu vou também educando a mim mesmo primeiro e depois educando o outro, né? Isso é fundamental, porque o outro também começa a perceber que com o Marcelo ele pode conversar desse modo, o que antes era uma ameaça, agora é uma oportunidade. E eu, Marcelo, poderia, muitas vezes faço a minha revisão, né? Eu acho que o modo de eu falar com aquela pessoa é um modo muito agressivo. Sou muito objetivo, sou muito, né, vou muito direto ao ponto. Não crio uma situação, não estabeleço um rapport, não utilizo a ferramenta, eu não, né, me reorganizo. Por isso que aquela pessoa, quando a gente vai conversar, ela está sempre reticente. Ou ela me ataca, ou ela fica muito na defensiva, não fala nada, mas também não age da forma como eu gostaria. Então, tem muito a ver com a percepção. A nossa inteligência emocional tem a ver também com o modo como a gente reorganiza, o modo como a gente está percebendo as coisas. Sim. As conversas, as negociações, as situações conflitivas nos pedem uma percepção diferenciada, como se a gente pudesse olhar de um outro lugar, né? Distante ali. E aí eu acho que é exatamente isso que muitas vezes a gente faz, né, Alê? Ajudar as equipes, ajudar as pessoas a olhar por um outro ângulo, convidá-las a olhar por um outro ângulo. E aí a gente consegue dar para elas também ferramentas, técnicas que elas podem depois ter o resultado que elas precisam, elas se sentem mais seguras. Uma coisa, né, vai condicionando a outra. O teu comportamento passa a ser um comportamento mais aberto, passa a ser um comportamento mais construtivo, e isso influencia a tua segurança. Você se sente mais seguro nas conversas. E isso depois, à medida que você passou uma, duas, três situações, a tua percepção, a tua lente também muda. Com O modo de certeza. você ver as conversas. E depois, aí, a lente mudando, influencia o emocional, influencia o comportamental. E aí vem um a trabalho transformação, pouco a pouco. você falou, baby steps, vamos passo a passo, passos de bebê fazendo. Eu acho que as primeiras
primeiros passos bem dados, depois ajudam nessa caminhada. Já que a gente vai ter que dar passos aqui, vamos ver qual é a direção. Acho que isso é importante, né? Eu acho que é isso que você tem feito muito também, né? Estudado muito sobre isso, trabalhado muito com isso, para entender também o meu percurso. A gente, né? São coisas que nos apaixonam, né? Entender qual é a direção aqui. Né? Por exemplo, qual é a direção que uma conversa que é difícil, delicada, pode tomar para ter maiores chances de ter um resultado mais construtivo e melhor para todos. E qual normalmente a direção que uma conversa toma que não vai funcionar. Isso é padrão quase, né? A gente percebe. Se você se comporta assim, assado, desse jeito, e assim a conversa vai para um outro lugar, vai sair do trilho. Se você muda e começa a ir nessa direção aqui, nesse caminho, nesse percurso, quando a gente falava de time, só aquilo já ajuda, né? Não vai direto ao ponto. Tenta entender o que está acontecendo, como é que o outro está vendo, tenta mostrar para o outro como é que você está vendo, e aí, com esse contexto, começa a pensar junto com o outro uma solução. Só essa reorganização mental já ajuda a direcionar. Então, já que vai ter que ir por aqui, vai fazer os passos, pelo menos que a gente dê passos na direção mais adequada, mais apropriada. Direção é tudo ali, essa bússola é fundamental, né? Com certeza. A intenção também. Aonde eu quero chegar e qual a intenção que eu tenho para chegar lá. E essa abertura que você falou bastante, a questão de criar esse espaço do diálogo. Perguntar, demonstrando interesse, demonstrando curiosidade, realmente tentando perceber o olhar do outro. E eu falo sempre tentando, porque a gente nunca vê exatamente como o outro vê. Porque cada um é único, cada um teve vivências únicas, teve uma experiência diferente. Então, cada um vê o mundo diferente. Então, para isso, eu preciso, pelo menos, tentar entender como que você, Marcelo, enxerga o mundo, como que o outro enxerga.